E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro Diabo Veste Prada no nosso canal do Pod Life, o podcast do Diabo Veste Prada. Para você que ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, curte o vídeo, encaminha para os amigos e vamos lá para o capítulo 2, o Diabo Veste Prada. Eu não sabia nada quando fui à minha entrevista e entrei nos infames elevadores Elias Clark, aqueles transportadores de todas as coisas em vogue. Eu não fazia ideia de que os colunistas de fofocas mais bem relacionados da cidade, socialites e executivos da mídia, eram obcecados pelas usuárias perfeitamente maquiadas, bem produzidas desses elevadores suaves e silenciosos. Eu nunca tinha visto mulheres com cabelo loiro tão brilhante. Não sabia que esses reflexos custavam $6.000 anuais para serem mantidos. Nem que outros, que estavam mais por dentro, eram capazes de identificar os colunistas depois de uma olhadela rápida no produto final. Nunca tinha visto homens tão bonitos. Eram perfeitamente sarados. Não musculosos demais, porque isso não é sexy. E exibiam sua incessante dedicação à ginástica em elegantes golas roulés e calças de couro justas. Bolsas e sapatos que eu nunca tinha visto em pessoas de verdade gritavam: Prada! Armani! Versace! Eu soubera por uma amiga de uma assistente de redação da revista Chic, que volta e meia os acessórios se encontravam com seus fabricantes nesses mesmos elevadores. Uma reunião comovente, em que Miuccia, Giorgio e Donatella podiam mais uma vez admirar seus estiletos na coleção Verão 2002, ou sua bolsinha toalete da coleção Primavera em Pessoa. Eu sabia que as coisas estavam mudando para mim, só não tinha certeza se era para melhor. Até então, eu tinha passado os últimos 23 anos personificando os Estados Unidos do interior. Toda a minha existência era um clichê perfeito. Crescer em Avon, Connecticut, tinha significado esporte no ginásio, reuniões de grupos da juventude, festinhas com bebidas em belos ranchos de subúrbio, quando os pais estavam fora. Usávamos calças de jersey de algodão, com elástico na cintura e nos tornozelos, para a escola. Jeans aos sábados à noite, franzidos bufantes para bailes semiformais. E a faculdade. Bem, esse era um mundo de sofisticação depois do segundo grau. Brown fornecia atividades intermináveis, aulas e grupos para todo tipo de artista, desajustado e nerd de computador. Qualquer interesse intelectual ou criativo que eu quisesse desenvolver, independentemente do quanto esotérico ou impopular fosse, tinha um espaço na Brown. A alta moda talvez fosse a única exceção para esse fato amplamente propagado. 4 anos na Providence, usando casaco de pele de carneiro e botas resistentes, estudando os impressionistas franceses e escrevendo artigos prolixos, não me prepararam, de nenhum modo concebível, para o meu primeiro emprego depois de formada. Consegui adiá-lo pelo máximo de tempo possível. Durante 3 meses depois da graduação, juntei cada centavo que consegui e parti em uma viagem solo. Percorri a Europa de trem durante um mês, passando muito mais tempo nas praias do que nos museus. E não me preocupei muito em manter contato com ninguém em casa, exceto Alex, o meu namorado há 3 anos. Ele sabia que depois de 5 semanas mais ou menos, eu começaria a me sentir só. E como seu treinamento para o professor nos Estados Unidos tinha terminado e ele teria o resto do verão até começar em setembro, apareceu de surpresa em Amsterdã. Eu tinha então percorrido a maior parte da Europa. E ele havia viajado no verão anterior, de modo que, depois de uma tarde não tão sóbria, em um dos cafés, juntamos nossos cheques de viagem e compramos 2 passagens de ida para Bangkok. Fizemos juntos grande parte do sudeste da Ásia, raramente gastando mais de $10 por dia e conversando obsessivamente sobre os nossos futuros. Ele estava excitado por começar a ensinar inglês em uma das escolas desprivilegiadas da cidade, dominado totalmente pela ideia de formar mentes jovens e orientar os mais pobres e mais negligenciados, de uma maneira que somente Alex podia estar. Minhas metas não eram tão elevadas. Eu tinha a intenção de encontrar trabalho em uma editora de revistas.
Apesar de saber que era altamente improvável eu, uma recém-formada, ser contratada pela The New Yorker, estava decidida a começar a escrever para a revista antes da minha 5ª reunião anual de ex-alunos. Era tudo o que eu queria. O único lugar onde eu desejava realmente trabalhar. A primeira vez que a li foi depois de ter ouvido meus pais discutindo um artigo e minha mãe dizer: "Foi tão bem escrito, não se lê mais coisas assim." E meu pai tinha concordado, sem dúvida. É a única coisa inteligente que se escreve hoje em dia. Adorei. Adorei as resenhas elegantes e as charges espirituosas. E a sensação de ser admitida em um clube exclusivo de leitores especiais. Tinha lido todos os números nos últimos 7 anos e conhecia cada seção, cada editor e cada escritor. Alex e eu conversamos sobre como estávamos começando um novo estágio em nossas vidas, como tínhamos sorte de fazer isso juntos. Mas não tínhamos nenhuma pressa em voltar, sentindo de alguma maneira que esse talvez fosse o último período calmo antes da loucura. Entendemos de maneira idiota nossos vistos em Delhi, estendemos, para que pudéssemos ter algumas semanas extras viajando pela região rural da Índia. Bem, nada acaba com o romance mais rapidamente do que uma desinteria amebiana. Fiquei uma semana em um albergue indiano imundo, implorando a Alex para que não me abandonasse à morte naquele lugar infernal. 4 dias depois, aterrissamos em Newark. E minha preocupada mãe me enfiou no banco de trás do carro e cacarejou durante todo o caminho para casa. De certa maneira, foi a realização do sonho de uma mãe judia, né? Uma razão real para ir de um médico a outro, certificando-se completamente que todos os miseráveis parasitas tinham abandonado a sua filhinha. Precisei de 4 semanas para voltar a me sentir humana e mais 2 até começar a sentir que viver na casa dos pais era insuportável. Mamãe e papai eram ótimos, mas ouvi-los perguntar aonde eu ia cada vez que eu saía, ou onde tinha estado sempre que retornava, me envelhecia rapidamente. Liguei para a Lily e perguntei se podia passar a noite no sofá do seu músculo conjugado no Harlem. Por ter um coração tão generoso, ela concordou. No seu minúsculo conjugado. Acordei no minúsculo conjugado no Harlem ensopada de suor. Minha testa latejava, meu estômago se revirava, cada nervo vibrava. Vibrava de maneira nada sexy. Ah, voltou, pensei aterrorizada. Os parasitas tinham retornado ao meu corpo e eu estava fadada a sofrer eternamente. E se fosse pior? Se eu tivesse contraído uma forma rara de dengue, malária, até mesmo ebola? Fiquei deitada em silêncio, tentando enfrentar minha morte iminente, quando fragmentos da noite anterior me vieram à memória. Um bar enfumaçado em algum lugar do East Village. Alguma coisa chamada música jazz fusion. Uma bebida rosa forte em um copo para martini. Oh, náusea! Oh, façam isso parar! Amigos passando para me dar as boas-vindas. Um brinde, um gole, outro brinde. Oh, graças a Deus! Não era um tipo raro de febre hemorrágica. Era apenas ressaca. Nunca me ocorreu que eu não pudesse suportar a bebida depois de perder 10 quilos com a desinteria. Afinal, 1,78 de altura e 58 quilos não eram um bom agouro para uma noitada fora, embora fosse para o emprego em revista de moda. Corajosamente, me arranquei do sofá estrupiado em que dormira durante essa semana e concentrei toda a minha energia em não ficar doente. Adaptação aos Estados Unidos, a comida, as maneiras, as chuveiradas gloriosas não tinham sido excessivamente extenuante, mas a coisa de ser hóspede estava me tornando banal rapidamente. Calculei que trocando o que tinha sobrado de bets e rúpias, me restava cerca de 1 semana e meia até ficar sem um tostão. E a única maneira de conseguir dinheiro com meus pais era voltando para casa e para o seu círculo vicioso de segundas opiniões. Esse pensamento sensato foi a única coisa que me impulsionou para fora da cama, em um dia profético de novembro, para onde eu era esperada em 1 hora para minha primeira entrevista de emprego. Tinha passado a última semana estacionada no sofá da Lily. Ainda fraca e exausta até lá, finalmente gritar para eu ir embora, pelo menos por algumas horas por dia. Sem saber o que fazer comigo mesma, comprei um Metrocard e andei de metrô distribuindo apaticamente meu currículo resumido. Deixei-o com guardas de segurança de todas as grandes revistas, com uma carta desanimada explicando que queria ser assistente do departamento editorial e ganhar um pouco de experiência em redação.
Estava fraca demais e cansada demais para me preocupar se alguém realmente as leria. E a última coisa que estava esperando era uma entrevista. Mas o telefone de Lily tinha tocado exatamente no dia anterior. E, surpreendentemente, alguém dos recursos humanos do Elias Clark queria bater um papo comigo. Eu não sabia se seria uma entrevista oficial, mas de qualquer jeito um papo soou mais aceitável. Engoli um analgésico com um antiácido e consegui juntar uma jaqueta com uma calça de maneira a criar um conjunto que não combinavam em nada, mas pelo menos permaneciam fixos sobre a minha estrutura emaciada. Uma blusa azul abotoada até o pescoço, um rabo de cavalo não muito empinado e um par de sapatos baixos e sola ligeiramente gasta complementaram o meu traje. Não era o máximo? De fato. Tocavam as raias da suprema feiura, mas teria que ser o bastante. Não vão me contratar ou rejeitar com base somente na aparência, me lembro de ter pensado. Sem dúvida, não estava muito lúcida. Apareci para a entrevista às 11 horas e não entrei em pânico até me defrontar com a fila de pernas compridas, tipo Twig, esperando os elevadores. Seus lábios não paravam de se mexer, e a tagarelice era pontuada somente pelo som dos saltos finos batendo no chão. Tagarelice, pensei. Perfeito. Os elevadores. Inspira, expira. Lembrei. Não vai vomitar. Não vai vomitar. Está aqui só para conversar sobre ser assistente do departamento editorial e depois direto de volta ao sofá. Você não vai vomitar, mas sim. Adoraria trabalhar na Reaction. Sim, é claro. Acho que The Buzz seria conveniente. Como para eu escolher? Bom, precisarei de uma noite para decidir entre lá e mais voos. Maravilhoso. Instantes depois, eu exibia um crachá de visitante inadequado em meu pseudoconjunto inadequado. Não há tempo. Descobri que os visitantes bem informados simplesmente prendiam esses crachás nas bolsas, ou ainda melhor, os descartavam imediatamente. Somente os fracassados mais provincianos realmente os usavam. E indo para os elevadores. Então, entrei. Para cima, sem parar, movendo-se velozmente no espaço e no tempo infinito sexy appeal a caminho do recursos humanos. Eu me permiti relaxar por um momento ou dois durante uma viagem veloz e silenciosa. Perfumes fortes e doces, misturados com o cheiro de couro novo, transformavam esses elevadores de meramente funcionais em quase eróticos. Subimos, passando rápido entre andares, parando para deixar as beldades na Chic, Manta, The Buzz e Coquette. As portas abriam silenciosamente, reverentemente, para áreas impecavelmente brancas de recepção. Móveis chiques, de linhas simples, limpas, desafiavam as pessoas a se sentarem, prontos para gritar em agonia se alguém horror se derramasse. Os nomes das revistas eram em negrito e identificáveis, em tipologias cheias de estilo ao longo das paredes que flanqueavam a sala de espera. Portas de vidro espesso e opaco protegiam os títulos. São nomes que os americanos, que o americano médio reconhece, mas que nunca se imagina girando, agitando, rodopiando sob o mesmo teto. Embora eu confesse que nunca tinha tido um emprego mais impressionante do que servir frozen yogurt, havia escutado o suficiente das histórias contadas por meus amigos, recentemente cunhados de profissionais, para saber que a vida numa empresa simplesmente não era assim. Não chegava nem perto. Não havia as enjoativas luzes fluorescentes, o carpete nunca mostra sujeira, onde secretárias mal vestidas deveriam estar comodamente instaladas, presidiam moças refinadas, com maçãs de rostos proeminentes e roupas profissionais elegantes. Almoxarifado não existia. Necessidades básicas, como arquivos em pastas, latas de lixos e livros, não estavam presentes. Observei como 6 andares desapareceram em remoinhos de perfeição branca, antes de eu sentir a peçonha e escutar a voz. Ela é uma vaca! Não aguento mais! Quem aguenta? Quero dizer realmente, quem aguenta? Sibilou uma garota de 20 e alguma coisa em uma saia de pele cobra e uma camiseta justa bem mini, parecendo mais adequada para a tarde da noite de Bungalow 8 do que para o dia no escritório. Eu sei! O que acha que tive que suportar nos últimos 6 meses? Uma vaca! E de péssimo gosto também! Concordou sua amiga com uma
dela e enfática de seu adorável cabelo curtinho. Misericordiosamente, cheguei ao meu andar e o elevador abriu. Interessante, pensei. Se comparasse esse ambiente de trabalho em potencial com um dia comum na vida de uma garota do grupinho do colégio, até que parecia ser melhor. Estimulante? Bem, talvez não. Delicado, doce, instrutivo? Não. Não, exatamente. O tipo de lugar que faz com que você queira sorrir e fazer um bom trabalho? Não, ok? Não. Mas se está procurando elegância rápida, magra, sofisticada, incrivelmente atualizada e arrebatadora de corações, Elias Clark é a Meca. As joias magníficas e a impecável maquiagem da recepcionista dos recursos humanos nada fizeram para diminuir minha tirânica sensação de inadequação. Ela disse para eu me sentar e ficar à vontade para dar uma olhada em algumas das nossas publicações. Em vez disso, tentei freneticamente decorar o nome de todos os diretores das revistas da empresa, como se fossem me interrogar sobre eles. Ah, eu já conhecia Stephen Alexander, é claro, da revista Reaction, e não foi muito difícil de lembrar de Tanner Michael, da The Buzz. De qualquer jeito, essas eram realmente as únicas coisas interessantes que publicavam, achei. Eu me sairia bem. Uma mulher baixa, esbelta, apresentou-se como Sharon. Então, querida, você está querendo entrar para as revistas, não está? Perguntou enquanto me conduzia, passando por uma fila de modelos de pernas compridas, todas parecidas, até a sua austera e fria sala. É algo difícil quando se está saindo da faculdade, entende? Mas muita competição lá fora, para muito pouco emprego, e aos poucos disponíveis, bem, não são exatamente bem pagos, se você entende o que quero dizer. Baixei os olhos para o meu traje barato, que não combinava, e para os sapatos inadequados, e me perguntei por que tinha chegado a me dar a esse trabalho, pensando profundamente em como me arrastaria de volta àquele sofá-cama com biscoitos suficientes e cigarros para 2 semanas. Mal percebi quando ela sussurrou. Mas há uma oportunidade incrível nesse momento, e vai ser para já. Minha antena se ligou enquanto eu tentava obrigá-la a se comunicar olho a olho comigo. Oportunidade? Para já? Minha mente estava correndo. Ela queria me ajudar? Gostava de mim? Porque eu ainda nem tinha aberto a boca. Como ela poderia gostar de mim? E por que ela começava a me parecer como um vendedor de carros? Querida, pode me dizer o nome da diretora da Runway? Perguntou, olhando diretamente para mim desde que eu me sentara. Um branco. Um branco total e completo, não me lembrava de nada. Não acreditei que ela estivesse me interrogando. Nunca tinha lido Runway na minha vida. Ela não podia estar me perguntando justo sobre essa. Ninguém dava importância a Runway. Era uma revista de moda, pelo amor de Deus. Que eu nem tinha certeza se continha alguma coisa escrita. Apenas um monte de modelos de aparência raquítica e anúncios luxuosos. Gaguejei por um momento, enquanto diferentes nomes de diretores que há pouco eu forçava o meu cérebro a lembrar gritavam dentro da minha cabeça, dançando em pares trocados. Em alguma parte dos recessos profundos da minha mente eu tinha certeza de que sabia o seu nome. Afinal, quem não sabia? Mas o nome não tomou forma em meu cérebro confuso. Bem, parece que não me lembro o nome dela agora, mas sei que... Sei. É claro, eu sei. Todo mundo sabe quem ela é. Eu simplesmente, eu não me lembro nesse exato momento. Ela me olhou de perto. Seus grandes olhos castanhos finalmente se fixaram em meu rosto que agora transpirava. Miranda Presley. Ela quase cochichou com um misto de reverência e medo. O nome dela é Miranda Presley. Seguiu-se um silêncio. Durante o que pareceu um minuto inteiro, nenhuma de nós disse uma palavra, mas então Sharon deve ter decidido fazer vista grossa para o meu crucial passo em falso. Na época eu não sabia que ela estava desesperada para contratar outra assistente para Miranda. Eu não podia saber que ela estava desesperada para fazer essa mulher parar de chamá-la dia e noite, interrogando-a sobre candidatas em potencial. Desesperada para encontrar alguém, qualquer um que Miranda não rejeitasse. E se eu, embora fosse improvável, tivesse, nem que fosse uma chance mínima de ser contratada e assim aliviá-la, bem, a solitude seria reconhecida. Sharon sorriu e disse que eu ia me reunir com as 2 assistentes de Miranda. 2 assistentes? Ah, sim, confirmou ela com um olhar exasperado. É claro que Miranda precisava de 2 assistentes. Sua assistente sênior atual, Alison, foi promovida a editora de beleza da Runway.
e Emily, assistente júnior, iria substituí-la. Isso deixava o cargo de assistente júnior vago. Andréia, sei que acaba de se formar e provavelmente não está familiarizada com o funcionamento interno no mundo das revistas. Interrompeu-se dramaticamente, buscando as palavras certas. Mas acho que é meu dever, minha obrigação, dizer-lhe como essa oportunidade é realmente única. Miranda Presley fez nova pausa. Tão dramática quanto a primeira, como se mentalmente fizesse uma reverência. Miranda Presley é a mulher mais influente na indústria da moda. E sem dúvida uma das diretoras de revista mais importantes do mundo. Do mundo! A chance de trabalhar para ela, de observá-la, editar e se reunir com escritores e modelos famosos, ajudá-la a realizar tudo o que ela realiza diariamente, bem, não preciso dizer que é um emprego pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Ah, sim. Quer dizer, sim. Parece maravilhoso. Respondi me perguntando por que Sharon estava tentando me convencer de algo pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ela pegou o telefone, cantou algumas palavras e em minutos me acompanhou aos elevadores para começar a minha entrevista com as 2 assistentes de Miranda. Achei que Sharon começava a parecer um pouco um robô, mas então chegou a hora do meu encontro com Emily. Desci para o 17º andar e esperei na área da recepção branca da runway. Levou mais de meia hora para uma garota alta magra surgir por detrás das portas de vidro. Uma saia de couro até a metade da perna pendia de seus quadris e seu cabelo ruivo desalinhado estava preso em um coque descuidado, mas ainda assim charmoso no alto da cabeça. Sua pele era clara, sem sequer uma única sarda ou mancha, e perfeitamente lisa sobre as maçãs do rosto mais altas que eu já tinha visto. Ela não sorriu. Sentou-se do meu lado e me examinou cuidadosamente, seriamente, mas sem demonstrar muito interesse. Superficial. E então, sem que ninguém perguntasse, ainda não tendo se apresentado, a garota que supus ser Emily lançou-se em uma descrição do cargo. O tom monótono de suas declarações disse-me mais do que todas as suas palavras. Obviamente, ela já tinha feito isso dezenas de vezes, e não acreditava muito que eu fosse diferente do resto. Consequentemente, não perderia muito tempo comigo. É difícil, não há dúvida. Serão 14 horas por dia, sabe? Não todos os dias, mas o bastante. Continuou falando sem olhar para mim. E é importante compreender que não haverá trabalho editorial. Como assistente júnior de Miranda, será exclusivamente responsável por antecipar suas necessidades e satisfazê-las. Bem, essas poderão ser qualquer coisa, desde encomendar seu papel de carta preferido a acompanhá-la nas compras. De qualquer jeito, é sempre divertido. Quer dizer, tente passar um dia após o outro, semana após semana, com essa mulher absolutamente surpreendente. E ela é surpreendente. Respirou fundo, parecendo um pouquinho animada pela primeira vez desde que começamos a falar. Parece ótimo, eu disse, e para valer. Minhas amigas, que tinham começado a trabalhar imediatamente após a graduação, já estavam havia 6 meses em suas funções para iniciantes e todas pareciam acabadas. Bancos, agências de publicidade, editoras não faziam diferença. Todas estavam infelizes. Reclamavam dos dias longos, dos colegas e da política burocrática. Porém, mais do que qualquer outra coisa, queixavam-se amargamente do tédio. Em comparação à escola, as tarefas que lhes designavam eram sem sentido, desnecessárias, apropriadas a um chimpanzé. Falavam das muitas e muitas horas passadas digitando números nos bancos de dados e ligando para pessoas que não queriam que ligassem para elas. De catalogarem monotonamente informações em uma tela de computador e pesquisarem assuntos completamente irrelevantes por meses seguidos, para que seus supervisores achassem que estavam sendo produtivas. Cada uma jurava que tinha ficado mais abobada nesse curto espaço de tempo desde a graduação, e não havia nenhuma saída à vista. Talvez eu não gostasse particularmente da moda, mas sem dúvida preferia fazer algo divertido durante o dia inteiro a ser absorvida por um emprego maçante. Sim, é bárbaro. Simplesmente bárbaro. Quer dizer, realmente. Realmente muito bom. De qualquer maneira, foi um prazer conhecê-la. Vou chamar Alison para que a conheça. Ela também é ótima. Quase tão rápido quanto terminou e desapareceu por trás do vidro em um rouge de couro e cachos, uma figura animada apareceu. Uma garota negra exuberante apresentou-se como Alison, assistente sênior de Miranda que acabava de ser promovida e eu percebi imediatamente que ela era magra demais. Mas não pude nem mesmo me concentrar na maneira como seu estômago cedia para dentro e os ossos de sua bacia se projetavam para fora, porque eu estava fascinada com o fato de ela expor a barriga no trabalho. Ela usava calça de couro preta, tão macia quanto apertada,
e uma blusa branca sem mangas felpuda, ou seria peluda, apertada nos seios, terminando 5 centímetros acima do umbigo. Seu cabelo comprido era preto como tinta e caía nas costas como uma manta espessa, lustrosa. Os dedos das mãos e dos pés estavam pintados em um branco luminoso, parecendo refulgir de dentro, e suas sandálias acrescentavam 8 centímetros à sua estrutura de 1,80 m. Ela conseguiu parecer incrivelmente sexy, seminua e com classe, tudo ao mesmo tempo. Se bem que para mim parecesse de modo geral fria, literalmente. Afinal era novembro. Oi, sou Alison, como provavelmente você já sabe. Começou tirando um pouco de pelo da blusa da sua quase inexistente coxa coberta de couro. Acabei de ser promovida a editora e isso é uma grande coisa de se trabalhar para Miranda. Sim, são muitas horas e o trabalho é duro, mas é incrivelmente charmoso e milhões de garotas dariam a vida por isso. E Miranda é uma mulher, uma diretora, uma persona maravilhosa que cuida realmente de suas garotas. Você vai saltar anos na escala profissional, trabalhando apenas 1 ano para ela. Se for talentosa, ela mandará diretamente ao topo. E ela continuou divagando sem se preocupar em erguer os olhos ou fingir qualquer paixão pelo que estava dizendo. Apesar de eu não ter a impressão de que ela era idiota, seus olhos estavam vidrados, da maneira que vemos nos membros de uma seita ou nos que sofreram lavagem cerebral. Tive a nítida impressão de que poderia cair no sono, pôr a mão no nariz ou simplesmente ir embora, que ela nem notaria. Quando finalmente concluiu e foi avisar outra entrevistadora, quase despenquei nos sofás, nada acolhedores na recepção. Estava tudo acontecendo tão rápido, tão fora do controle, mas ainda assim eu estava excitada. E daí se eu não sabia quem era Miranda Presley? Todo mundo parecia muito impressionado. Era uma revista de moda e não algo um pouco mais interessante, mas muito melhor trabalhar na Runway do que em alguma publicação horrível por aí, certo? O prestígio de ter Runway em meu currículo certamente me daria muito mais credibilidade quando me candidatasse a trabalhar no The New Yorker do que, digamos, no A Popular Mechanics. Além disso, eu estava certa de que 1 milhão de garotas dariam a vida por esse emprego. Depois de meia hora de ruminações, outra garota alta e incrivelmente magra veio à recepção. Ela disse seu nome, mas não consegui me concentrar em nada a não ser no seu corpo. Usava uma saia justa, de nenim esfarrapada, uma blusa branca transparente abotoada e sandália prateada de tiras. Além disso, estava perfeitamente bronzeada, as unhas feitas e expostas de uma maneira como pessoas normais não ficam quando há neve no chão. Só quando ela mencionou que eu a seguisse pela porta de vidro e tive que me levantar é que fiquei totalmente ciente da minha roupa medonhamente inadequada, do cabelo sem viço e da completa falta de acessórios, de joias, em suma, de como estava mal vestida. Até hoje, o pensamento de que eu usava naquele dia e de que levava algo parecendo a uma maleta me assombra. Posso sentir meu rosto corar quando me lembro de como era desajeitada no meio das mulheres mais elegantes da cidade de Nova York. Só mais tarde, quando flutuava na periferia de ser uma delas, soube como tinha rido de mim entre as entrevistas. Depois do exame requisitado, a garota estonteante me levou à sala de Sherry Kerston, diretora executiva da Runway e uma lunática adorável e versátil. Ela também falou durante o que me parecem horas, mas dessa vez eu escutei de verdade. Escutei porque ela parecia adorar seu trabalho, falando excitada sobre o aspecto das palavras na revista, do número maravilhoso que estava lendo, dos escritores com quem lidava e redatores que ela supervisionava. Não tenho nada a ver com o lado da moda deste lugar, declarou com orgulho. Por isso é melhor guardar esse tipo de pergunta para outras pessoas. Eu não lhe disse que o seu trabalho é que precisava ser o mais atraente? Que eu não tinha nenhum interesse particular na informação, na moda? O seu sorriso se alargou. Bem, nesse caso, Andréia, talvez você seja exatamente o que precisamos. Acho que está na hora de conhecer Miranda. E quer um conselho? Olhe-a direto nos olhos e se venda. Venda-se bem. E ela respeitará isso. Como se recebesse uma instrução. A garota estonteante entrou rápido e me acompanhou à sala de Miranda. Foi somente o 32º percurso, mas pude sentir todos os olhos em mim. Olhavam por detrás do vidro fosco da sala da diretora e do espaço aberto dos cubículos das assistentes. Uma beldade na copiadora virou-se para me examinar, e o mesmo fez um homem absolutamente magnífico, apesar de obviamente gay e interessado em examinar somente a minha roupa. Quando eu estava para atravessar a porta que dava para a parte das assistentes no lado de fora da sala de Miranda, Emily pegou a minha pasta e a jogou debaixo de sua mesa.
Levei somente um segundo para perceber que a mensagem era: carregue isso e perca toda a credibilidade. E então vi-me em pé em uma sua sala. Um espaço amplo com imensas janelas e fortemente iluminada. Nenhum outro detalhe do espaço causou impressão nesse dia. Eu não conseguia tirar meus olhos dela. Como eu só conhecia Miranda Presley por fotografia, fiquei chocada ao ver como era magricela. A mão que estendeu era de ossos pequenos, feminina, macia. Ela teve de erguer a cabeça para me olhar no olho, apesar de não ter se levantado para me cumprimentar. Seu cabelo tingido de louro com habilidade estava puxado para trás com um laço elegante, deliberadamente frouxo para dar uma aparência casual, mas ainda bem definido. E apesar de não sorrir, não parecia particularmente intimidadora. Pelo contrário, parecia gentil e, de certa forma, encolhida atrás da mesa preta agorenta. E, embora não tenha me convidado a sentar, senti-me à vontade o bastante para pedir uma das cadeiras pretas desconfortáveis à sua frente. E foi então que notei. Ela estava me observando atentamente, anotando mentalmente minhas tentativas de ser elegante e adequada, e dando uma certa impressão de estar se divertindo. Condescendente e desajeitada, sim, mas medíocre não. Ela foi a primeira a falar. O que a trouxe a Renee, Andrea? Perguntou com o seu sotaque britânico de classe alta, mas não desviando nunca os olhos dos meus. Bem, Sharon me entrevistou e me disse que estavam procurando uma assistente. Comecei, a voz um pouco insegura. Quando ela assentiu com a cabeça, minha confiança aumentou um pouquinho. E agora, depois de falar com Emily, Ellison e Cheryl, sinto como se percebesse o tipo de pessoa que está procurando e estou confiante de que será perfeita para o cargo. Eu disse, lembrando-me das palavras de Cheryl. Ela pareceu se divertir por um momento, mas não ter se surpreendido. Foi nesse ponto que comecei a querer o emprego mais desesperadamente, da maneira como as pessoas anseiam por coisas que consideraram inatingíveis. Podia não ser como entrar para direito ou ter um ensaio publicado no jornal do campus, mas era, em minha mente faminta de sucesso, um verdadeiro desafio. Um desafio porque eu era uma impostora e não muito boa nisso. Tinha percebido no minuto em que pisei no andar da runway que ali não era o meu lugar. Minhas roupas e meu cabelo eram errados, porém ainda mais flagrantemente descolada era a minha atitude. E não sabia nada de moda e nem ligava, nem um pouco. E, no entanto, tinha de conseguir. Além disso, 1 milhão de garotas dariam a vida por esse emprego. Continuei a responder as perguntas sobre mim mesma com uma franqueza e confiança que me surpreenderam. Não houve tempo para intimidação. Afinal, ela parecia bastante agradável e eu, por incrível que pareça, não sabia nada que contrariasse isso. Tropeçamos um pouco quando ela perguntou que línguas estrangeiras eu falava. Quando respondi que sabia hebraico, ela fez uma pausa. Pôs as mãos sobre a mesa e disse secamente: hebraico? Esperava francês ou pelo menos algo mais útil. Quase pedi desculpas, mas me contive. Infelizmente não falo uma palavra em francês, mas tenho certeza de que isso não será um problema. Ela voltou a juntar as mãos. Aqui diz que estudou na Brown. Sim, eu me especializei em inglês, concentrando-me em redação. Escrever sempre foi uma paixão. Essa não. Censurei a mim mesma. Precisava usar a palavra paixão. Então, sua afinidade com a redação significa que não está particularmente interessada em moda? Ela tomou um gole de um líquido espumante em um copo e tornou a pô-lo na mesa em silêncio. Uma olhadela de relance ao copo mostrou que ela era o tipo de mulher que podia beber sem deixar uma daquelas marcas repelentes de batom. Ela mantinha os lábios perfeitamente pintados, independentemente da hora. Oh, não, é claro que não. Adoro moda. Menti tranquilamente. Estou ansiosa para aprender ainda mais sobre isso, já que acho que seria maravilhoso escrever sobre moda um dia. De onde diabos tirei isso? Estava se tornando uma experiência de observar a si mesmo fora do próprio corpo. As coisas continuaram com a mesma facilidade, relativa até ela fazer a última pergunta. Que revistas eu lia regularmente? Inclinei-me à frente, demonstrando interesse e comecei a falar. Bem, só assino The New Yorker e Newsweek, mas leio regularmente The Buzz, às vezes Time, mais a seca o US News e conservadora demais. É conservadora demais. É claro que, com prazer culpado, dou uma olhada na Chic. Como acabo de chegar de viagem, leio todas as revistas de viagens e ler Runway? Andrea. Interrompeu-me, inclinando-se sobre a mesa e me olhando ainda mais atentamente que antes.
Isso aconteceu tão rápido e inesperadamente que pela primeira vez nesse dia fui pega desprevenida. Não menti, não elaborei nada, nem mesmo tentei explicar. Não. Depois de talvez 10 segundos de um silêncio impassível, ela fez um sinal para Emily me acompanhar à porta. E eu sabia que o emprego seria meu. Quem gostou do segundo capítulo, dá um joinha e tal, se inscreva no canal, divulga para os amigos. E não se esqueçam, próxima sexta-feira nós continuamos no terceiro capítulo do podcast O Diabo Veste Prada.